Bem, para encerramento desse evento, chamamos ao palco o senhor Aloysio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia, o senhor Arlindo Virgílio Machado Moura, vice-presidente de Administração e Finanças do Instituto de Engenharia, o senhor Cláudio Dalacqua, presidente da UPAD, e o consultor em inteligência estratégica, Jorge Ori, para fazer as considerações finais. Presidente Aloysio, a palavra. Muito obrigado. Vou ser o mais breve possível, porque hoje foi uma maratona de opiniões da máxima importância. Eu considero que o Instituto já deu grande passo para permanecer trabalhando em prol da sociedade, no sentido de realmente não se envolver com o problema. Envolver é muito pouco. O Instituto de Engenharia, ele se compromete com esse trabalho. Ele vai além do envolvimento, ele quer um compromisso. E nesses 7 eventos que a gente vai realizar, o primeiro hoje, outros 6 seguintes, a grande intenção da casa é fazê-los como uma atitude permanente para não deixar esmorecerem essas iniciativas que às vezes elas começam com muito boas intenções e depois param por falta de comprometimento. Houve só o envolvimento, não houve o comprometimento. Tudo quanto foi dito nos 4 painéis, aí eu resumiria dizendo que hoje aqui foi demonstrado que o rei está nu. É isto que aconteceu. Com todo o denodo, todos os expositores vieram e relataram que a situação é gravíssima, altamente preocupante. Já foram feitos alguns diagnósticos, por exemplo, eu considero como um núcleo a baixa qualidade do ensino médio. Esse é o grande problema que existe no Brasil. A gente sabe que, se desconhecer palavras, o homem não pensa. O homem só pensa porque conhece palavras. É preciso conhecer o idioma. E o homem, só conhecendo números, matemática, aritmética elementar, ele raciocina. Portanto, a situação é muito grave. O homem brasileiro, em sua grande maioria, ele desconhece o idioma e desconhece matemática. Então, isso é uma situação muito complicada, altamente preocupante. Eu lhes digo que, hoje, se esse conhecimento ficar restrito a 10% a 15% da população brasileira, que não está muito longe disso, está aberto o caminho da ditadura. E, como foi dito aqui pelo professor Cardoso, isso é um problema de Estado. Eu acho que isso é um problema de Estado. Eu proponho que o Instituto de Engenharia, do mesmo modo que a gente vai perseguir ainda aquele trabalho que fizemos em conjunto para levar para o MEC a redução dos quase 300 títulos de cursos de engenharia para 53, é o que o grupo das 9 escolas paulistas propuseram. Eu vou continuar perseguindo aquele trabalho. Eu tenho a impressão que aqui, desse primeiro seminário, já deve sair uma propositura que eu me comprometo a me esforçar, dentro de tudo que eu tiver no nosso alcance, em levar para os governantes, para mostrar que isso é um problema de Estado. Eu queria também agradecer a presença de todos, agradecer aí aos profissionais do Instituto de Engenharia que estiveram envolvidos na consecução desse primeiro painel. Como disse o nosso presidente, é um ciclo de eventos em que nós debateremos exaustivamente os caminhos da engenharia brasileira. Tivemos um começo, no meu modo de entender, muito importante. Nós fizemos um bom diagnóstico dos problemas. Nós, brasileiros, temos também a tendência de exagerarmos tanto para um extremo quanto para o outro. Eu entendo até que hoje nós fomos muito para o lado negativo. Também, se fôssemos
totalmente ineptos com relação aos nossos problemas de infraestrutura, de inovação, mesmo a relação da escola com o mercado, não estaríamos na posição que o Brasil está. Hoje, com todos esses problemas, nós somos a 7ª economia do mundo e temos aí, como foi visto aqui, grande possibilidade de galgarmos uma posição mais importante ainda nesse ranking. É evidente que, para isso, nós precisamos corrigir esses aspectos que foram abordados aqui. Eu entendo que foi feito um diagnóstico muito bom dos problemas que nós temos que enfrentar, e eu tenho certeza que nós estabeleceremos condições. O nosso objetivo, como disse o presidente também, é que nós, ao fim deste ciclo de eventos, possamos efetivamente fazer uma contribuição para a busca das soluções desses problemas. E eu tenho muita confiança de que nós poderemos fazer isso, sim. De uma forma objetiva, de uma forma pragmática, eu entendo que, como foi dito aqui, a participação da sociedade brasileira através das entidades representativas dessa sociedade, pode e deve participar efetivamente desse esforço de melhoria do país. Seja na área da inovação, e aqui foi dito por um dos palestrantes, que inovação é atitude, é acreditar. Então, nós precisamos fazer isso, sim. Seja na área da sustentabilidade, da preservabilidade, da sustentação do ambiente, quando foi dito aqui que é preciso que a gente analise a questão da sustentabilidade, da preservação, como uma nova economia. Se nós ficarmos querendo resolver os problemas de sustentabilidade baseados na economia do passado, nós não vamos resolver, porque isso tem um custo efetivo, que é preciso incluir na agenda brasileira. No terceiro painel, que se tratou de logística, nós, como foi dito aqui pelo secretário Jurandir, nós escancaramos os nossos gargalos a partir do momento em que nós não temos mais o problema de recursos. E ele disse muito bem que, enquanto você tinha problemas de recursos para fazer as coisas, você sempre justificava ou deixava adormecido o problema dos gargalos, o problema da burocracia incrível que nós temos no nosso país, o problema de fiscalização sobre fiscalização, a superposição de tarefas. Então, acho que isso agora está escancarado, porque não falta dinheiro mais. O que falta é planejamento, o que falta é projeto, o que falta é você destravar um pouco esta nossa administração pública até. E foi muito importante aqui o que foi dito pelo Fred Bussinger, que é uma coisa que também nós precisamos mudar na nossa cultura. É preciso, para você criar, para você desenvolver os projetos, resolver os problemas, primeiro você precisa pensar, primeiro você precisa planejar, depois você precisa projetar. E o que for projetado tem que ser executado. Aquele exemplo que ele deu da chinesinha, que não entendia a pergunta, mas se eu projetei, é porque eu vou fazer. Não tem o menor sentido eu projetar e não fazer. Então, estes aspectos, que são aspectos culturais que nós vamos precisar mudar. E, por final, o painel da engenharia, dos nossos cursos de engenharia e a relação da academia com o mercado. O que a gente sente é que existe uma grande vontade da academia de se relacionar com o mercado. Eu acho que isso é um passo fundamental. E o problema que nós vimos aqui, também explicitado, é a forma que chegam os estudantes para fazer o curso de engenharia. Quer dizer, então, o problema vem lá de trás,
do ensino médio, e talvez uma solução, estou vendo o professor Cardoso e o professor Garrote, talvez seja uma solução, é que se estabeleça que o primeiro ano da escola seja para reciclar tudo que eles não têm. E mesmo que aumente o tempo do curso de engenharia. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, que nós ficamos muito satisfeitos, eu em particular fiquei muito satisfeito com esse primeiro ciclo, com esse primeiro evento desse ciclo que nós estamos pretendendo fazer, porque nós tivemos hoje, como disse o nosso presidente, colocamos o rei nu. Muito obrigado. Eu vou pedir, antes de me despedir dos senhores, que o Jorge fizesse a apresentação do resumo geral e depois a gente faz o encerramento. Vale a pena mencionar que Jorge Rory foi um dos companheiros incansáveis aqui desse grupo que organizou o evento, e fica aqui meu agradecimento público a esse grande amigo. Boa noite a todos, aos resistentes que ficaram até o final. Eu quero agradecer ao Instituto, à comissão, por esse encargo. Eu continuo achando que eles são muito amigos. É uma tarefa difícil. Eu me comprometi e vou preparar um relatório final, consolidando todas as exposições, inclusive recebendo as que foram apresentadas, para que vocês recebam. Então, agora, como foram feitos os relatórios parciais, e agora mesmo o Arlindo fez já quase que uma síntese, né, eu vou só pontuar alguns pontos e com alguns comentários. Né. O primeiro é que eu não sou engenheiro, e talvez foi por isso que eles me convidaram para fazer esse papel. Né? E eu sou consultor em inteligência estratégica, e aí, usando a mesma forma dos ideogramas, né, sobre crise, estratégia é a arte do general. O primeiro grande estratega foi Sun Tzu. E a característica básica da estratégia é o seguinte: a estratégia nunca é linear. A estratégia nunca segue Descartes, que veio bem depois de Sun Tzu. Ou seja, não é dizer o seguinte, eu vou chegar lá, como é que eu chego, a melhor forma de chegar lá? A estratégia reconhece sempre o seguinte, que eu quero chegar lá, mas eu sempre vou encontrar obstáculos e vou encontrar inimigos ou adversários. Ou, eventualmente, até amigos que não são bem amigos. Então, volto. Qual é a estratégia para eu chegar? Eu remeto isso a uma pergunta que o Fred fez. Por que o óbvio não acontece? Uma resposta simples. Óbvio para quem? Nós quem, cara pálida? Então, reunindo aqui, nós podemos achar que tudo aquilo que foi colocado é absolutamente óbvio. Mas nós estamos falando para nós mesmos. Será que os outros acham que nós achamos óbvio seja óbvio? Será que nós todos, sociedade toda, é tão idiota que reconhecendo que é absolutamente óbvio, não se faz? Não. O que é óbvio para nós, necessariamente, não é óbvio para os outros. O que é óbvio para os outros, necessariamente, não é óbvio para nós. Então, discussão sobre os caminhos da engenharia não vão seguir e não pode seguir o caminho tradicional da engenharia, ou seja, a linearidade. Ela tem que reconhecer que essas coisas não acontecem porque existem reações, existem resistências, existem grupos que, eventualmente, cujo pensamento é mais forte do que a proposição da engenharia. Então, esses diagnósticos todos, né, são importantes, mas talvez falte essa avaliação estratégica. E por que a sociedade
não dá a mesma importância à engenharia que dava há 40, 50 anos atrás. Por que os jovens ainda são iludidos e fazem um trabalho, um grande esforço, para entrar na escola politécnica, que é o vestibular mais difícil de se entrar, e depois, no final do segundo ano, desistem? Por que eles desistem? Eles tinham uma noção diferente. Porque uma coisa é o geral, que está mostrado nos estatísticos. A outra coisa é, especificamente, a poli. Quer dizer, o grau de evasão que existe na poli não é muito diferente dos outros. Então, você vai dizer o seguinte, bom, o cara que fez medicina, fez um grande esforço, entrou na faculdade de medicina e vai até o final, porque ele fez um grande esforço. O cara que entrou na poli, fez um grande esforço e não segue. Então, existem algumas questões que precisam ser melhor avaliadas do ponto de vista do valor que a sociedade dá à engenharia, né, à profissão de engenheiro. É o mercado? É o valor? Há 40 anos atrás, ser engenheiro era ser herói. Era o grande construtor da nação brasileira. Toda essa infraestrutura que nós temos hoje foi construída pelos engenheiros. A visão que a sociedade tem hoje da engenharia mesmo, se a gente for ver pela mídia, não é. Ou seja, já está envolvida em aspectos negativos. Então, primeiro grande, do ponto de vista estratégico, os caminhos da engenharia, né, foram apontados aqui, eu diria o seguinte, são todos táticas, questões pontuais. O fundamental é restabelecer o valor da engenharia perante a sociedade. E aí, sim, vale essas considerações todas de que nós vamos ser a terceira, a quarta maior economia do mundo, que as grandes economias do mundo vão ser as baleias, baleia que tem grande território, tem grande população, tem grande produção, tem grande capacidade de produção. São 4. Né? Mas tem um correndo por fora que quer entrar sem ter essa condição. Com base no quê? Em tecnologia. A Índia não tem os 4 fatores, não tem os 4. Mas ela será, dentro daquela previsão, a terceira maior economia antes do Brasil. Então, a própria seleção mostrou que os pontos escolhidos são os mais importantes. Inovação, logística, sustentabilidade e formação de engenheiro. Nós estamos num momento de inflexão, que o Jurandir apontou e outros apontaram. Nós passamos uma crise, né? Essa crise agora internacional não é o grande problema, né? A crise dos anos 80, né, que praticamente acabou com a engenharia brasileira. Quer dizer, o fato é o seguinte, nós temos recursos, nós temos uma nova situação, e estamos querendo resolver essa situação com os paradigmas tradicionais. Não vai dar. Essa discussão é importante para avaliar o seguinte, quais são os novos conceitos, quais são os novos paradigmas para essa situação que é inteiramente nova. Quando nós estamos falando de inovação, né, foi trazido aqui o conceito do Manual de Oslo, da OCDE. O que é inovação? Não é conhecimento científico. É novidade que é trazida e absorvida pelo mercado. Se não for absorvida pelo mercado, não é inovação. Então, o que a academia produz não é necessariamente inovação. Quem produz a inovação é o engenheiro que é capaz de transformar o conhecimento científico em produto, em serviço, em procedimento que é adotado pela sociedade. E por que é que nós preferimos, as empresas brasileiras preferiram comprar, copiar, do que pesquisar e desenvolver inovação própria? Porque a economia brasileira cresceu voltada pelo seu mercado interno, com proteções.
Então é o seguinte, para que eu vou, o empresário vai racionar, por que eu vou gastar numa incerteza, né? Se eu tenho mercado nacional, eu trago a tecnologia externa e produzo e vendo. Quando eu passo para a globalização, esse modelo não funciona. E esse é o dilema que nós estamos vivendo hoje. Então, inovação, né? E aí nós vivemos essa questão cultural. Há 40 anos atrás, o Brasil fez uma opção de juntar ciência e tecnologia em nome da inovação, que foi, né, dentro do regime militar, eu diria que um golpe dos acadêmicos para ficar com os dinheiros da tecnologia. O governo criou fundos para a tecnologia, para a inovação. Só que esse dinheiro, durante esses anos todos, foram todos predominantemente para a academia. Agora nós estamos na fase que o próprio ministério se chama Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Fundos são dados para as empresas, sem retorno, subsidiado, subvenção econômica. Durante esses anos todos, a ideologia era: não pode dar dinheiro público para empresa com fins lucrativos. Dinheiro público só vai para entidade sem fins lucrativos. Eventualmente para ONGs, que são sem fins lucrativos, mas com outros fins que se conhece. Então, essa é uma inflexão. Inovação hoje está vinculado, quer dizer, está na ordem do dia. Inovação é trabalho para a engenharia, é trabalho para o engenheiro. Logística, né, é outro problema que se perdeu, que não se deu a devida atenção, e o grande problema de competitividade é a logística. E tanto quanto a inovação, o que acontece como processo histórico? Começa com a incorporação da denominação. Então é o seguinte, todo mundo agora fala em logística. A Secretaria de Transporte é uma Secretaria de Transporte e Logística. Eu fiz essa proposta da Secretaria de Transporte e Logística em 1975, para o então governador eleito Paulo Egídio. Levou 26 anos, não, 36 anos, para que isso se efetivasse. Mas, mesmo assim, sentido, só na denominação. Inovação está muito na denominação. Ainda se fala em logística integrada, logística de transporte, né, para não ter uma incompreensão exata do que seja logística. Sustentabilidade é uma outra questão fundamental, né, e que foi levantado aqui, né, várias vezes, sobre o problema, né, da burocracia, do licenciamento. Esse é um caso típico de estratégia de dialética. Né? Por quê? Porque a engenharia é uma solucionadora de problemas, ela é uma transformadora do ambiente natural. Ela transforma o ambiente natural em ambiente construído a favor do homem, a favor da humanidade. Só que a forma como ela transforma pode beneficiar gerações presentes e prejudicar as futuras. Ela pode ser predadora. Então, houve toda uma reação do chamado movimento ambientalista em defesa do planeta, que a engenharia estava destruindo o planeta. E esse movimento, quase que subterrâneo, ao qual não se deu a importância, foi criando leis e, para garantir o enforcement, na linha seguinte, não adianta fazer lei se não houver punição, e se a punição for branda, também não resolve. Então, é o seguinte, criou-se uma legislação altamente punitiva, caracterizando crimes ambientais. Isso foi a réplica do movimento ambientalista.
foi a antítese. Nós temos que passar para a síntese. A síntese é os problemas ambientais, naturais e construídos, têm que ser resolvidos pela engenharia ao pensar o empreendimento, ao planejar, ao projetar. Não cabe mais esse conflito de que a engenharia projeta e os ambientalistas fazem as restrições com os estudos e a rima. Isso é uma coisa só. Então, são essas questões, ou seja, nós estamos diante de um outro momento, que foi citado pela presidente da Sabesp, foi citado pelo Jandir, foi citado por vários, né, expositores. E o que tem que ser feito, né, vai ser discutido, vai ser apresentado, e principalmente com a sociedade, mas o fundamental é raciocinar, né, que não basta ter proposições inteligentes. Fundamentalmente, conseguir vencer ou convencer, né, os outros. Muito obrigado. Bem, senhores, ao terminar, eu gostaria de agradecer a todos, especialmente a todas aquelas pessoas que, durante a preparação desse evento, compareceram aqui ao Instituto para poder discutir, debater os assuntos e que nos ajudaram a formular esse temário. E os desdobramentos que esse evento terá, já mencionados pelo presidente e pelo Arlindo, serão mais 3 eventos no próximo ano e outros 3 em 2012. Todos eles enfocados neste modelo de desenvolvimento econômico que o país criou e que engenharia nós temos para poder suportar, ajudar ou apoiar e, eventualmente, até fazer correções de rumos nesse modelo de desenvolvimento econômico. É com esse espírito e com essa motivação que o grupo que se formou buscou traçar esse programa de evento. E, para isso, foi preciso a colaboração de muitos colegas, a quem eu faço questão de agradecer publicamente, e dizer-lhes também que, em março, quando deverá ser o segundo evento, que serão avisados, nós teremos já um primeiro subproduto destes eventos. Nós não podemos, evidentemente, fazer aquilo que as escolas de engenharia fazem, que é graduar os alunos, que é dar formação de graduação a eles como instituição, mas eu acho que nós podemos, como Instituto de Engenharia, colaborar muito no sentido de ajudarmos a melhorar as ferramentas de exercício profissional. E, para isso, fizemos um convênio com a Fundação para o Desenvolvimento de Tecnologia da Engenharia, da Escola Politécnica, e vamos estabelecer um núcleo de estudos de negócios da engenharia. Ou seja, em março nós teremos 2 cursos. Um primeiro curso que vai tratar de 4 módulos em negócios de engenharia, que seria gestão de contratos, análises de investimentos e análise de riscos, engenharia em negócios públicos e legislação e atribuições profissionais para os negócios de engenharia. Isso é o espírito de que, buscando dentro desses caminhos, nós possamos aprimorar aquilo que está sendo discutido nesse processo. Um segundo curso será, e esse curso dirigido a formandos de todas as idades, né? Um segundo curso será um curso destinado a negócios públicos da engenharia. E, para esse, nós vamos pedir pelo menos 10 anos de formados, para que sejam participantes, 10 anos de formados. Porque nós vamos tratar de agências reguladoras, de concessões, de permissões, de bancos multilaterais, de agências de desenvolvimento, enfim, vamos tratar de negócios mais fortes e mais pesados da engenharia e que a infraestrutura brasileira hoje demanda. Queria dar essa notícia aos senhores antes de encerrar esse evento e, mais uma vez, agradecer por toda essa dedicação e pela paciência, né, dos que ficaram aqui até o momento, porque o dia foi realmente exaustivo. João Ernesto.
Muito obrigado, boa noite para todos e até março.